episódio ou entrevista, seja lá qual for. Mas estamos aqui começando o nosso Anonimatos, estamos aqui, eu me chamo Vitor Rodrigues. Me chamo Diogo, salve rapaziada, é um prazer imenso receber vocês, estamos aqui dando início ao nosso projeto, hoje estamos com um cara bem bacana, nosso convidado Juan, MC Juan. MC Juan. Exatamente. Então rapaziada, vou apresentar para vocês primeiro um pouquinho do nosso projeto, que vai acontecer aqui, né? O nome do nosso podcast é Anonimatos, um podcast que foi criado para pessoas anônimas, mas que tem uma história de vida incrível, que se destaca na sua comunidade. Pessoas que têm uma experiência de vida, não só profissional, mas já teve alguma vivência que tem uma bagagem interessante. E hoje a gente está aqui com o Juan, é o nosso primeiro convidado. Esse cara aqui saiu do hospital no meu colo, não tinha como ser diferente, né? Sobrinho de casa, né? E como é que você está se sentindo, Juan? Eu tô bem, um pouco ansioso, é a minha primeira entrevista que eu faço na vida, mas a sensação é muito boa, a sensação de estar em casa, de fato, tudo entre família, e assim é bom demais. Cara, fica à vontade, aqui a casa é toda sua, você sabe que você tá em família, tá? E, cara, estamos muito felizes, né, Diogo? É muito bom a gente frisar muito isso, a gente está muito feliz. E eu quero novamente, Diogo, eu acho que existe essa necessidade, a gente precisa agradecer. Eu estou muito feliz, porque a gente tem divulgado e muitas pessoas. Eu não esperava que a gente teria muito rápido, de ontem para hoje, né? A quantidade de seguidores que a gente já alcançou. E aqui tá o cara que a gente decidiu ser o primeiro, pela história de vida dele, pela trajetória na música. De repente vocês não conhecem, mas o Juan rima desde a época de colégio. Exatamente. Ele já ganhou rodas de rima, ele já foi campeão, né, Juan, de algumas rodas de rima. Eu quero saber, assim, já nesse primeiro momento, que você possa falar bem abertamente, tranquilamente, quem é o Juan? Quem é o Juan? O Juan é um moleque sonhador, é um moleque guerreiro, que veio do pouco, querendo muito, mas sempre buscando estudar primeiro aquilo que eu quero, sempre tendo ambição, sem querer nada de ninguém, aguardando a minha vez. Eu acho que agora, no momento, o que mais define quem é Juan é essa palavra, ambição, sonho e estudo. Ambição que você diz no trabalho, né? De conquista. Trabalho, de querer ter mais, sem precisar pisar em ninguém, pedir muita coisa para ninguém, entendeu? Isso para mim é ambição. E o que você faz da vida hoje, Juan? Hoje em dia eu sou mototáxi. Que isso? Mototáxi no Morro do Vidigal, Zona Sul. Inclusive um salve pro pessoal do Vidigal. Aí, rapaziada do Vidi. Então, Juan, assim, você é meu sobrinho, eu te conheço, a tua história, mas assim, tem muita coisa que é só você. Mas fala um pouquinho assim, você estudou em escola pública, né? Eu sei que tua mãe nunca deixou vocês abandonar o colégio, nada disso, mas fala um pouquinho da tua época de colégio. Você gostava de estudar? Como é que foi assim a tua infância? Em cima disso que eu estou te perguntando, de colégio principalmente. Acho que a primeira palavra para definir é difícil. Difícil porque eu estudei num colégio federal e querendo ou não você vem de comunidade. Qual era o colégio federal? Colégio Pedro II. Boa escola. É um colégio bom, só que também é um colégio que é muito difícil. Concursado, Pedro? Concursado. E aí tu chegou lá com quanto tempo, você lembra? Não, eu cheguei lá foi no início, foi primeiro ano. Do primeiro ao terceiro ano, nesse colégio você não faz concurso, você faz sorteio. E eu entrei no sorteio, eu dei essa sorte. Só que é um colégio que, querendo ou não, na época que eu entrei, foi há um tempão, era muito elitizado. Então era difícil para você, como criança, não ter a mente ainda 100% formada, chegar num colégio, se adaptar, se identificar com as pessoas, se identificar com as coisas. Muitas das vezes os professores também não tem aquela Mas tu acha que tu sofreu um preconceito? Sofri isso que tá querendo bastante, dizer? na escola eu sofri bastante. Porque a elite era outra, na verdade, né? Isso, o público era outro. Eu lembro que na minha sala só foi ter alguém também de comunidade quando eu já estava no quinto ano já. Você tá com quantos anos, Juan? Agora eu tô com 21. É engraçado ele falando, porque é um colégio federal, né? Um colégio federal, ele teoricamente é um colégio público. Então, assim, acho que deveria ter mais acessibilidade para as pessoas de favela, de comunidade, e ele não deveria passar por essa situação. Mas, enfim, eu acredito que isso também te ajudou a formar o Juan que é hoje. Formou muito do meu caráter, sem dúvida.
Porque, querendo ou não, quando você está em um lugar onde você não se identifica muito com as pessoas, mesmo pequeno, é onde mais você se pergunta quem eu sou. Entendi. É onde mais você pensa de onde eu vim. A primeira coisa que eu percebi na minha vida foi que eu era de comunidade, foi que eu era de favela por causa disso. Cara, isso me chamou... E o que o Diogo falou, realmente, isso me chamou a atenção, Diogo. Por isso que eu perguntei qual é a idade dele. Por quê? Cara, pra tua idade, 21 anos, você ter um desenvolvimento numa palavra dessa, sabe? Saber dialogar é difícil. Mas é o que você falou, ajudou no desenvolvimento dele. Ajuda, então, ajuda. 21 anos? 21 anos. Para 21 anos, isso é um amadurecimento muito rápido. Você vê que ele sabe, ele tá objetivo e ele sabe o que ele quer. E assim, isso é muito legal para uma pessoa da idade dele. A gente sabe que você é do mundo da música, você sempre gostou da música. E eu gostaria de saber assim de você, em que momento você teve esse encontro? Qual foi o momento que a música entrou na tua vida? Na escola já tinha música? Na verdade foi muito antes. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu tenho uma lembrança da minha mãe me levando numa festa do Cubo Black, que inclusive era desse cara, ele fazia parte. Cubo Black, eles fizeram uma festa. Era um grupo que a gente tinha. Era um movimento que a gente tinha de adolescente. Você sabe o que eu vou te pedir depois, né? Vai cantar? Aquela rima brava. Vai sair. Então, eu lembro que pequenininho eu fui na última festa que vocês fizeram, eu lembro da Luz Azul, e eu lembro de estar tocando Lean Back, do Fat Joey. E eu lembro que naquela época eu já conhecia o 50 Cent, eu já conhecia já sabia que era Jamule. Então, por causa de vocês e dessa parada de Cubo Black, eu já cresci, querendo ou não, com hip hop na cabeça. Eu já sabia o que era break, eu já sabia o que era grafite, eu já sabia o que era uma arte. Tá entendendo? Eu já sabia identificar essas coisas mesmo sendo pequeno. Aí quando fui crescendo, chegou no 6º ano, eu lembro que tinha um moleque fazendo uma rima no recreio. Aí eu fui lá ver, nós foi todo mundo ver, era um moleque mais velho e tal, descendo médio. E o moleque rimando e todo mundo olhando, eu gostei daquilo ali. Falei, pô, já vi isso aqui. Só que eu não sabia. E aí, nisso eu comecei a ir todo dia no recreio. Já viu, no caso, nas festas do Cubo Black? Não, nas festas do Cubo Black eu não lembro porque eu não ia. Mas eu já sabia de rima, eu já sabia que era Emicida. Você já foi no 6º ano, já tinha essa consciência. Só que foi nessa que eu comecei a frequentar. E cada vez mais, cada vez mais. Isso foi em 2015. E tem alguma rima assim que tu guardou dentro de tu que tu falou assim, mano, essa aqui é inesquecível pra mim? Não, tem umas rimas que foram inesquecíveis pra mim, mas eu tenho uma que foi a primeira. Uma batalha, tem uma batalha. Uma batalha que marcou muito foi a batalha do estadual em Vila Isabel, 2017, sozinho. Eu acho que eu ouvi sozinho, falar porque você só tinha torcida, não tinha amigos pra ir contigo? Eu tinha quem ia, mas o pessoal era daqui, eu tava em Vila Isabel na época. Entendeu? Que a gente estava passando as dificuldades. Eu lembro, eu acho que deixar até um salve pra ele, de Moraes. De Moraes uma vez me mandou um vídeo desse moleque, ele numa batalha. Foi no colégio, no NAV. Foi no NAV? Foi no NAV. Ah, tá, então eu confundi. Mas eu lembro que esse cara mandou numa batalha. Então, eu lembro de uma história, Juan, e você vai me refrescar a memória agora, que você teve, não chegou a ter uma proximidade direta, mas você teve uma oportunidade de estar com o Orochi. Em algum momento que vocês estavam começando, eu não sei a idade do Orochi, mas o Orochi acho que deve ser um pouco mais velho que você. Ele deve ter um 25. Sim, mas em que momento foi isso que aconteceu assim, que na roda de rima, qual oportunidade você teve, que eu lembro um pouco disso? Isso foi, se eu não me engano, em 2017 também, foi no ano do estadual. E aí, depois de eu estar rimando já em outras batalhas de rua e começando a ganhar, eu lembro que teve um amigo meu que encontrou o Orochi na Lapa e falou de mim. E aí ele mostrou algumas paradas e tudo mais, e aí o Orochi falou, pô, mano, gostei. Fala pra esse moleque lá na Batalha do Tanque, que eu vou botar o nome dele. Qual o nome dele? Na época meu nome era Zank, nome de batalha. Aí o moleque falou, pô, grava um vídeo pra o Orochi, animou, gravou um vídeo, tinha um vídeo. Te mandando um salve. O Orochi mandando um salve, falando pra ir lá, que ia botar meu nome na quarta-feira, que eu podia aparecer. Você, o Orochi tava começando ainda? Não, aí o Orochi já tinha... Ele já tinha decolado. Eu acho que eu lembro, cara, eu acho que eu lembro dessa parada. Isso aí foi em 2017, o Orochi já tinha ganhado... Teu primo tinha me mandado, né? Lembra da conexão? Eu lembro muito da conexão de vocês só estavam andando muito junto. E aí o Gabriel sempre foi, né? Gabriel, pra quem não sabe, é o primo dele, vulgo de Moraes, né? Cara, então me mandou, foi top. Eu lembro mais ou menos desse vídeo, sim, cara, foi top. Eu lembro que destruiu aquele moleque. Pra mim é inesquecível. E assim, você então, o que fez você se apaixonar pela música foi as rodas de rima?
Foi a roda de rima. A roda de rima foi o que me trouxe para mais perto da música. Foi a primeira vez que eu olhei para a música, que não é música, né, era rima, mas foi a primeira vez que eu olhei para uma construção de rima e falei, pô, isso dá para mim, dá para fazer. E desde essa época foi quando eu comecei a estudar. No começo eu era ruim, mas eu fui persistindo. O que me fez eu destacar é que todo dia eu estava rimando, todo dia eu estava tentando, todo dia eu estava... Tu escrevia, todo dia tu escrevia, praticava. E aí nessa época foi quando eu conheci a poesia. O que me introduziu diretamente para a música... Poesia acústica? Não poesia acústica, só poesia. Poesia, escrever poesia, falar da minha vida. Foi isso que me introduziu diretamente na música. Tu escrevia poesia também? Escrevia poesia, eu participava de batalha de poesia. Teve uma batalha uma vez que foi uma batalha de poesia em Vila Isabel. Que bacana, mano. Foi a primeiro slam de poesia. Hoje em dia tem muito movimento slam, já tem em muitos lugares. Tem o slam nacional de poesia. E o primeiro slam que teve em Vila Isabel, eu tava lá, participei também. Isso foi em 2018, por aí, final Mas de esse lance 2018. da poesia foi influência do colégio? O colégio que... Foi influência do colégio. Pra você ver, né, como a importância da educação. A gente não, de repente... No colégio, no começo, a gente sempre aprende, na verdade. A educação também é importante na vida, muda totalmente a trajetória de um adolescente, de uma criança. O estudo e o esporte, cara, não tem uma ferramenta melhor, assim... ainda mais a gente que vem de periferia, se a gente tiver um estudo e um esporte, um teatro, uma dança que antes do nosso lado, cara, eu tenho certeza que a realidade de muitos adolescentes, a realidade de muitas crianças seria totalmente diferente. Muda, cara, eu acredito muito nisso, sabe, Diogo? Eu acredito muito que o esporte, ele é o caminho. O caminho é um norte de direção para mudar vidas de muitas pessoas. Eu acredito muito nisso. Por quê? Eu tive uma grande oportunidade. E eu vou te falar, eu tive a oportunidade com o professor Sérgio, no Aldinha Trota, onde ele me levou para jogar jogo estudantil, onde a gente se destacou. E dali, eu tive uma oportunidade, cara, de fazer um teste num clube. E que futuramente chegou em quê? Qual foi o resultado? Eu tive o privilégio de me jogar uma federação. Certo. Então, cara, eu tenho um fundamento. Às vezes, se eu ouvir um de alguém questionar modalidade no geral, cara, eu posso dizer com toda certeza, cara, o esporte, ele é caminho. Muda a vida, já. Muda. Agora, acho que a gente não perder um pouquinho o que a gente estava falando a respeito do colégio, no momento que você entrou no colégio. Tem uma história bem interessante da tua época de colégio. Isso daí deu o que falar. E me explica aqui, quem teve essa ideia de fazer um churrasco na sala de aula? Puta Pior que merda, essa foi brava. Essa foi brava. Pior Tu que teve a ideia? de mim. Mas como assim? O churrasco na sala de aula? Tinha uma aula, que era aula de desenho, e aí a professora, ela era uma professora que ela era muito rígida. Ela implicava muito com a gente, ela era muito exigente. Então teve um dia que a gente falou, vamos fazer o seguinte, no dia da aula dela a gente vai fazer um trote com ela. A parada era com ela, entendeu? Para fazer uma brincadeira com ela. Mas não era uma intenção de nada. E a gente falou, o que a gente faz? Aí foi de mim que veio a ideia. Falei, pô, vamos fazer um churrasco, vamos fazer logo uma parada... Tu lembra quantos amigos eram? Era 4. Era um na porta... Era outro na carne e 2 abanando. E como é que ficou dividido assim? Quem traz o quê? O que você levou? A gente se reuniu, cada um levou um pouquinho de dinheiro. Fomos antes do colégio pro mercado e quando chegamos no colégio, a gente chegou cheio de bolsa. Aí o inspetor já olhou assim, vocês estão indo pra onde? Aí nada não, você que vamos levar isso aqui pra aula. Ele não perguntou muito, chegamos na primeira aula de ciências, ficamos lá com as bolsas. Na hora da segunda aula a gente fizemos um vídeo até. Depois, quando foi ver, a carne estava rolando pro almoço, sobrou, fizeram o almoço lá do pessoal Calma aí, do refeitório? Até os faxineiros também comeram um pouquinho da carne. Nem todo mundo reclamou do churrasco. Nem todo mundo. O diretor mesmo, ele ficou... Agora, quem te falou que podia fazer? Ninguém falou. Ninguém falou que podia. Mas antes de fazer, à noite, eu tinha falado com meu pai. Falei, pai, será que eu posso fazer um churrasco na escola? Não dá ruim, não. Ele virou pra mim e falou, é crime? Eu falei, pô, não é não, pai. Aí ele olhou assim, riu com cara de quem sabia que essa era uma travessura. E aí ele deu corda. Falou, pô, por mim, vai lá, cara. Ninguém falou que podia, mas também falaram que não podia. Não, e o pior de tudo,
uma pergunta, né? Um detalhe na pergunta, ela faz durante E essa história foi para onde? Que foi para algum lugar. Saiu no Pochá. Programa do Pochá? No programa do Pochá. O Pochá Cara, falando bacana. assim... Bacana assim, né? Ele costumava dar umas... Tipo, falar algumas coisas que aconteciam na internet, uns assuntos do momento. Sim. E aí ele tocou no assunto de alunos fazendo churrasco e que estava sendo falado no Twitter. Isso aqui ele estava falando de nós. Cara, que maneiro, né? Top. Cara, eu acho hilário, porque assim... Muito hilário. Ele falou, não é um crime. Ninguém falou que podia fazer, mas também ninguém falou que não podia. Isso rendeu uma suspensão? Rendeu alguma coisa? Pior que não rendeu nada. Porque o colégio ele sempre teve muita influência pedagoga também. Entendi. Principalmente sobre como o funcionamento dos alunos. Graças a Deus era um colégio que tinha muito esse entendimento. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender o porquê de estar acontecendo essas coisas. Antes mesmo do colégio tomar uma atitude. Isso, antes do colégio tomar uma atitude. E por causa da repercussão que teve, até mesmo com o pessoal que trabalhava, os faxineiros, abraçou, foi lá, falou com a gente, isso e aquilo durante... É praticamente impossível dentro de um colégio os alunos fazerem um churrasco e o churrasco ser tão bem repercutido. Né? Tipo, a professora em si ficou um pouco bolada, mas depois, quando ela viu todo mundo comentando, até ela veio pra gente e falou: o que vocês têm na cabeça? E riu, entendeu? Engraçado. Mas a importância de falar sobre isso me lembra também sobre a gente estar falando da educação, quanto é importante. Claro. Mas isso tem um teor muito pedagógico, que é da formação, o quão interessante é o colégio para uma criança, o quão confortável está o ambiente para uma criança a ponto dela querer prestar atenção na aula ou a ponto dela querer fazer uma vontade dela ir para o colégio. A vontade dela ir. E aí entra a questão do estímulo. A gente fala sobre isso, mas é importante a gente falar também sobre os estímulos que a gente recebe. Porque no meu colégio, eu recebia muitos estímulos, mas a falta da identificação, até mesmo com os próprios estímulos dados pelo colégio, me fazia ficar disperso, prestar atenção em outras coisas. Depois de um tempo, quando eu fui crescendo, eu fui começando a prestar mais atenção, me interessar mais por essas coisas. Eu tive meu lado também meio nerd, de querer participar de Olimpíadas de Matemática, o BME. Mas o Juan é um cara inteligente? Não, é um cara estudioso, inteligente. Eu me considero inteligente. Ô, mano, e tipo assim, voltando assim um pouquinho agora pra música, né? Sim. Voltando pra música, Vamos falar de música. Vamos falar um pouquinho da música, né? Tu tem lançado aí algum trabalho novo? Estou trabalhando num projeto. Pode falar do projeto à vontade? Pode, à vontade. Estou trabalhando num projeto de funk agora. Inclusive quero gravar um som lá na Rocinha. Eu estou morando na Rocinha agora, igual você já cria daqui, a cara do céu. Agora eu estou na Rocinha e quero gravar um videoclipe lá, mas a ideia do projeto é fazer um funk que não seja muito explícito, um funk que não seja aquele tipo de funk que você quer falar mais de amor, mais de realidade? Quero falar de vivência, quero falar sobre essas coisas, falar sobre coisas que a gente se identifica, porque eu sou um cara que eu não bebo. Correto. Entendeu? Correto. Eu não fumo. Eu bebo meu refrigerante aqui, igual eu tô bebendo com vocês agora e tal, eu fico na minha, tranquilo. Então eu quero cantar coisas que pessoas que nem nós, que também não é de beber, pá, tranquilo, se identifiquem e falar de amor, porque eu não gosto de falar assim, de amor. Você não pensa que hoje você pode ficar um pouquinho de fora da galera que você, assim, dá pra ver que você tem uma mente muito boa, você é muito focado, você parece que não é influenciado. Então, você não tem um receio, um medo de ficar de fora dessa galera que acaba produzindo algo que é o que a maioria tá querendo consumir. O potencial, né? Hoje a galera quer consumir música que fala de prostituição, que fala de droga, que fala de bebida, que fala de noitada, que fala de carro, que fala de luxúria. Você não tem medo de você ser meio que cancelado na tua música que tá de fora? Eles dizem... a palavra certa é isso aí, ostentação, né? Ostentação. Mas sabe qual que é a parada? Eu costumo sempre falar que para você atingir qualquer coisa, né? Vamos dizer que é a fórmula do sucesso, digamos assim. Mas não o sucesso de milhões, de dinheiro e tal. O pequeno sucesso das pequenas coisas no cotidiano. Aquela frase, né? Ser bem sucedido. Ser bem sucedido na sua vida pessoal. Exatamente. Sim. Essas coisas exigem, além da disciplina, o estudo. Olha quanto tempo eu estou fazendo isso. Tá entendendo? Ninguém, querendo ou não, ninguém começa uma coisa e chega no topo logo de cara. Tudo exige um passo. Então eu não tenho medo que a minha música não vai ser bem aceita, porque eu já estudei isso bastante. Eu estou ouvindo quem está fazendo da maneira comercial e eu estou botando a minha identidade. Eu sei que tem palavras-chave, a música é isso. A música é o gatilho que você dá na mente da pessoa. Pô,
gostei de ouvir aquele funk ali, mas o funk fala sobre isso e isso. Eu vou fazer uma parada parecida, dentro daquilo que eu gosto, dentro daquilo que eu me identifico, e vou fazer de um jeito que você também gosta. Porque todo mundo quer falar de amor. Todo mundo quer falar de vivência. Todo mundo, querendo ou não, por mais que queira ouvir a ostentação, também quer ouvir uma parada cotidiana. Só que às vezes as pessoas não diz, não sente que quer. Mas aí vai do artista. O artista é como um cirurgião da música. Sim, ele falou algo aqui muito interessante e ele quis dizer que não nasce as paradas. Tu não planta uma semente hoje e colhe o fruto amanhã. Assim, o amanhã que eu falo, daqui a 24 horas. Tem um processo mesmo. E nada melhor que um exemplo de uma árvore. Acho que assim, você está simbolizando o teu trabalho como se você tivesse plantado uma semente lá atrás e essa árvore agora, vamos entender que ela já cresceu e agora você começa a ver as folhas, os galhos e daqui a pouco você vai começar a colher os frutos. É como se você não está preocupado porque você sabe a semente que você plantou. Exatamente. Porque a verdade é essa, cara. A vida é assim. A gente colhe aquilo que a gente planta. Sim. Então ele está sendo muito sereno e muito certo na fala dele quando ele diz que ele não tem medo. A minha pergunta é porque hoje a juventude é levada a essa influência e hoje a internet te leva para essa influência. Mas assim, quando você tem personalidade, você sabe a semente que você plantou, não adianta, cara. O fruto que você vai colher, você tem certeza. Então, eu fico feliz em saber que você tem uma caminhada, tem uma história. Você está na busca desde quantos anos? Foco, né? Desde quando eu tinha 13 anos. Por aí. Você acha que você está no seu melhor momento? No meu melhor momento, tenho certeza que eu estou agora. Assim, vamos falar aí um pouquinho de número. Qual um vídeo teu viralizou? Ou qual foi que foi mais distante em visualizações? Recentemente eu participei de um projeto que o nome é Só Deus. E aí eu canto o refrão e o refrão começa com Só Deus que pode me julgar. Recentemente saiu e já está com 12 mil visualizações. Qual é o canal? No YouTube, canal da Mendes. Canal da Mendes no YouTube. Mendes Projeto tá lá. Fiz uma participação, só cantei o refrão, fiz uma participação breve e o projeto já está com 12 mil visualizações. Agora que eu tô, por mais que eu tenha esse tempo todo, apesar da pouca idade, por mais que eu tenha esse tempo todo na música, mas já vem na cabeça. eu sempre pedi para Deus e Deus sempre me deu muita sabedoria em questão de tempo. Agora que eu estou lançando o meu primeiro projeto. O meu primeiro projeto vai sair. Você já tem material antigo, então? Eu tenho material antigo, só que foram coisas que eu sempre senti, não, agora não é hora disso. Agora, por quê? Se tem uma coisa que eu acredito, inclusive eu estava pensando nisso hoje, é que a gente é terra. Nós somos terra. Então, você tem que saber qual é a sua semente. Eu sei o que eu planto porque eu sei qual é o meu tipo de terra. Eu sei o que eu colho porque eu sei o que eu planto. E eu sei qual é a minha colheita porque eu sei qual é o meu tipo de terra. Correto. Tem semente que não vinga num tipo de terra. Tem terra que não vinga com um certo tipo de semente. Tem árvore que só nasce num determinado lugar. E assim eu acredito que é a nossa vida. Correto. Você tem que saber que tipo de terra você é, qual localidade você está, entendendo? Qual é o seu terreno. E aí você sabe qual semente você planta. A vida é assim. Então eu acredito que todas as sementes que eu plantei lá atrás, agora é a hora de eu começar a entender minhas raízes. Agora é a hora que eu estou dando raízes. Por exemplo, eu estou fazendo minha primeira entrevista agora. Estou tão ansioso quanto qualquer outra pessoa ficaria. Só que a minha primeira raiz... Não, eu acredito que ele também está e eu também, né, não, Diego? Mas assim, cara, é uma honra pra gente. É uma honra demais. A gente está começando praticamente hoje, né? Tirando do papel um projeto que a gente tem já há um tempo. Só que ele já vem de uma caminhada. Ele está na música desde a época do colégio, desde moleque. Ele já ganhou roda de rima. Então, assim... Pra gente é um privilégio maior ouvir de um cara que tem uma história, que tem uma caminhada, né? De repente porque muitas pessoas não conhecem, aí fala, mas não é ninguém, não é nada, e vocês estão meio que exaltando. A gente está exaltando porque eu conheço o Juan, eu sei que ele veio de uma caminhada distante, sem patrocínio, entendeu? É um cara que escreve, vem lutando, é um cara que não desiste. Sabe o que é interessante de ouvir vocês falando isso? Porque... a partir do momento que vocês me falaram sobre o projeto Anonimato, a primeira coisa que me veio, foi exatamente isso, de você dar palco para pessoas que muitas das vezes têm uma história interessante, uma boa ideia para dar, às vezes até uma luz que precisa ter. Sim. E é dar palco para essas pessoas. Então, porque o objetivo é esse. O objetivo do programa, né, do nosso projeto, principalmente, a gente já está focando muito nisso, é abrir oportunidade para as pessoas. Sim. Porque... cara, imagine só você, com esse talento enorme,
e não ter uma oportunidade. Ser pouco visto, né? Sabe? O que mais acontece. Dói. Quantos talentos? Quantos talentos? Na verdade, quando a gente pensou num podcast, de ouvir as pessoas, é justamente dar espaço para quem não tem espaço. Não tem espaço. Entendeu? Então, assim, eu conheço diversas pessoas. Tem uma pessoa que vai vir aqui, ela é incrível. Essa pessoa é incrível. Ela tem uma história de vida maravilhosa. Ela é exemplo em tudo que ela faz. Eu acho que eu sei de quem Então, só que eu não vou falar o nome agora, mas assim, ela não tem nem rede social, pra tu ter uma noção. E eu fico impressionado. É difícil. Cara. Quem hoje não tem uma rede social? Eu fico impressionado como uma pessoa de uma qualidade tão grande, de uma influência tão grande, e assim, não tem uma rede social para impactar mais vidas ainda. Claro. Né? Porque a gente sabe que a internet, se você souber usar a internet, cara, ela vira uma ótima ferramenta, tanto para trabalho, quanto para divulgação, quanto para estimular outras pessoas. Sim. Quantas pessoas hoje estão ouvindo um vídeo como esse, tem a mesma sede no coração, tem o mesmo plano, só que não sabe por onde andar, não sabe por onde começar, e muitas das vezes não tem um incentivo. E aí escuta o Juan falando que ele também não tinha incentivo, que ele também não tinha patrocínio. Ele também não tinha, eu vou falar aqui que ele também não tinha passagem de ônibus para ele chegar nos lugares. Ele tinha que se virar, ele tinha que pedir um aqui, outro ali. E assim, muitas pessoas têm sonhos, que enterram os seus sonhos porque não tem um incentivo, não tem uma palavra, não tem alguém que fala, cara, eu confio em você, eu acredito em você. Então assim, o Anonimatos é nada mais, nada menos um espaço para dar voz àquelas pessoas que não têm voz. Pessoas que têm talento, pessoas que sabem ajudar, pessoas que abrem o coração, abrem a casa, não tem tempo ruim, entendeu? Pessoas que são bons naquilo que faz, se destacam na sua comunidade, no seu bairro, na sua região. Tem muita gente legal, com história de vida incrível, de superação. Todos nós já superou uma situação, entendeu? Eu falo assim porque eu me lembro, porque eu já tive algumas histórias de superação. Cara, esse lugar que a gente está aqui hoje, uma vez pegou fogo. Exatamente. Entendeu? Esse primeiro andar aqui, eu estava dormindo no quarto, pegou fogo. E assim, eu lembro que eu me vi perdido, porque minha casa, onde eu tinha construído, os meus móveis, eu olhei aquele cenário depois que a gente conseguiu cessar o fogo, e estava tudo em cinza, estava tudo queimado. Então eu fiquei sem direção, perdido, sem saber o que fazer. Mas assim, em um mês, com a ajuda de muita gente, a ajuda de Deus, e assim, as coisas andou de uma forma tão incrível que um mês eu voltei a morar. Então aquilo ali foi uma superação para mim, eu consegui vencer. E outras coisas mais que eu não quero entrar em detalhe, porque hoje o cara que vai falar é esse aqui, tem que falar do bem. Uma coisa agora importante que é comunidade. Comunidade. Não, nós três aqui, nós viemos de comunidade. Sim. E o Anonimatos tem esse tom familiar, tal qual uma comunidade, tá entendendo? Até porque, se você parar para ver legal, a gente vem de um lugar onde a gente aprende que o outro também é semelhante a nós. Exatamente. De uma maneira que, às vezes, na rua, as pessoas não aprendem. Tá entendendo? Certo. Então, querendo ou não, a gente se ajudar, a gente parar junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, criar projetos, desenvolver ideias, apoiar quem tem um projeto, apoiar quem tem uma ideia, vem do senso da comunidade. Então deixa eu aproveitar esse momento aqui que ele falou. Eu quero mandar um salve aí pra rapaziada. Alô, Mopi, alô, Magrão, rapaziada do corte de cabelo aí que tá ali localizado aqui no campo da Chácara do Céu. Galera que deixa a gente mais bonito, né? 5 segundos mais jovem. Irmão, tem algum produto que você gosta, que você consome? Como é que você cuida dessa saúde? Um produto que eu gosto muito de fone de ouvido, eu sou da música. Eu gosto muito de um bom fone de ouvido. Aí você conhece as marcas? Você usa? Então, as marcas. Você prefere qual? Aquele que pega borboleta ou aquele que é mais assim, interessante, mas eu prefiro, por incrível que pareça, o de fio. Hoje em dia tem os AirDots que você usa sem fio e tal, é muito bacana, mas eu prefiro aqueles sem fio de borrachinha, porque eu uso muito tempo o fone no ouvido. Tem vezes que eu fico horas tentando produzir alguma coisa, escrevendo alguma letra, às vezes até mesmo numa ligação, falando através do fone, fazendo uma reunião. Então, querendo ou não, um fone de borrachinha pra mim ajuda muito. Esse aqui então tu não gosta, né? Não uso esse, já não sou fã. Eu também de moto, quando eu ando de moto, eu não gosto muito de usar esse, porque sem borrachinha, acaba ferindo, assim, a gente usa muito tempo. E no meu trabalho também como mototáxi, eu também preciso levar isso em conta. E como é que, fala um pouquinho do seu trabalho, como é que é trabalhar
de mototáxi numa das comunidades mais procuradas do Rio, que nós sabemos que o Vidigal, ele é bem visitado por turista o tempo todo. Como é que funciona assim? Tu tem aprendido? Fala alguma língua diferente? Tô aprendendo. Tá desenrolando? Porque toda hora é gringo, né? Não é só gringo, turista brasileiro, mas gringo de fora, exatamente. A única coisa que eu sei falar no gringo, hablas comigo. Então vem cá, fala um pouquinho como é que é trabalhar no mototáxi do Vidigal. Como é pra você? Pô, pra mim é libertador. Eu acho que é um alívio porque eu vejo que muita gente, não só eu que trabalho no mototáxi, são pessoas que outrora não tinham uma oportunidade. Estava procurando por alguma oportunidade, por algum negócio bom, e muitas das vezes lá tem um negócio que eu não sei se tem em outras comunidades, tem em outras comunidades, mas não sei se tem como tem no Vidigal, que é muita moto alugada. Às vezes chega um cara, pô, mano, sei andar de moto, isso aquilo, mas ele aluga não tem uma oportunidade. Já tem um cara lá, um show, por exemplo, a gente tem lá no Morro, a gente tem um show, que vira e mexe, inclusive, um salve pro show, em breve você vai chegar nele. Vira e mexe, o show tá alugando uma moto pra alguém, então bota lá no grupo. Mas ele tem muita moto, ele tem quantas motos? Ele tem uma locadora de moto? O show, ele tem uma oficina, mas ele também trabalha com revenda de moto. E às vezes ele tá com a moto ali na disponibilidade dele. Com moto, e aí ele aluga a moto, ó, me paga um valor X por semana, que aí você pode trabalhar no mototáxi com ela. O cara vai no mototáxi. Mas esse valor, assim, você tem noção de quanto, por exemplo? Às vezes é 100 reais, 150. O cara consegue alugar uma moto 100 reais por semana, aí bacana. E aí ele tira o quê? Um dia ele paga o aluguel? Um dia ele consegue, no Vidigal consegue, por quê? Como eu ia falar pra vocês agora, o Vidigal ele é um morro que recentemente saiu até no G1, que é um dos morros mais visitados atualmente. As pessoas chegam no hotel, por exemplo, em Copacabana, onde a maioria das pessoas se hospeda, e elas recebem um catálogo de lugar para visitar. O Cristo Redentor, o Bom Dia, o Vidigal ele te dá nesse catálogo. Não, no hotel. Ah, o hotel. O hotel tem um Vidigal como um ponto turístico. Como um ponto turístico. E qual é o hotel? Não, qualquer hotel do Rio que você chegar hoje, o Vidigal está como um ponto turístico. Catálogo para você poder visitar. Mas lá tem a trilha do Dois Irmãos, né? Tem a trilha do Dois Irmãos. A maioria das pessoas que vai tu fica trabalhando quantas horas por dia? Eu trabalho várias horas. Tu faz teu horário? Tu não tem eu faço meu horário. Mas eu gosto de trabalhar normalmente de 6 da manhã, aí para o meio-dia e vou até 10 horas da noite. Caralho, cansa não, cara? Cansa, mas eu tenho meu objetivo agora, eu não vou ficar claro, trabalhando assim, mas agora, pro momento, eu acredito que... Quem nunca fez isso? Entendeu? Eu já trabalhei em 2 empregos, é pesado, mas é cansa, necessário. Mas voltando ao assunto da trilha, que me chamou a atenção também, que eu nunca fui, eu quero ir lá, qualquer dia. Vale a pena ir, a trilha é maneira. A trilha é boa, não é uma trilha muito cansativa. Não é. Eu já fiz essa trilha aí, gordinho, é maneiro. Tu vai aguentar tranquilo. Vai. Não, tu vai aguentar a trilha tranquilo. Sabe um horário bom pra vocês fazerem a trilha? Chega cedo, pegar uma eu fiquei sabendo que a galera vai nessa trilha para ver o nascer do sol. A galera vai assistir o nascer do sol. Lá de madrugada, quando é 3 horas da manhã, 3h30, até 4 horas assim, tem vezes que chega caravana. Já teve dia de madrugada, de eu acordar umas 4 horas assim, e eu ver só a mensagem no grupo e ter fila de pessoas. Mais de 20 pessoas lá, todo mundo preparado para ir para a trilha, para subir. Por quê? É um morro, uma comunidade Vidigal, que a maior economia do Vidigal nesse momento é o turismo. A maioria das comunidades que a gente conhece, o que mais gira a economia? Querendo ou não, o tráfico de drogas. Então quem vai mandar e desmandar dentro da comunidade é o tráfico de drogas. A gente sabe que existe a territorialidade, todas essas coisas. Mas o Vidigal, por ser um morro cuja economia mais forte vem do turismo, querendo ou não, é um morro que protege o turismo. E quando você começa a proteger o turismo, o que você faz? Você começa a entrar em alguns acordos, às vezes até com o pessoal do tráfico, o pessoal, horário tal, vai começar a subir umas pessoas, isso aqui, os caras falam, não, tá de boa, ele já sabe como é que funciona. Toda a comunidade do Vidigal se adaptou para ser um lugar turístico, o que traz cada vez mais paz. Você está querendo dizer que qualquer pessoa hoje consegue acessar o Vidigal? Qualquer pessoa, tranquilo. A pessoa vem lá de Minas Gerais... Não importa de onde vem, a pessoa pode chegar lá tranquilo. Eu mesmo tenho 2 amigos no Vidigal que são da Argentina. Os caras se mudou para lá, quis morar lá. Um chegou tem pouco tempo, deve ter uns 6 meses, estava jogando na nossa pelada. Ele nem era muito bom no futebol, mas não quero aprender a jogar, e o cara tá lá, tá trabalhando dentro da comunidade. Foi uma pessoa que deslocou a vida dele, saiu do país que ele estava
para vir começar a vida no Brasil. E eles Cheio de talento, o homem, né? Joga bola também. Joga bola com esse cara aqui, Joga bola. A gente tá jogando futebol bom. E aí, Caivão, me conta uma história engraçada, assim, se tem um momento de trabalho, que você trabalha no mototáxi, já aconteceu alguma coisa engraçada, assim, que tu lembre? As coisas mais engraçadas acho que é pros turistas que nunca andou de moto. O pessoal que nunca andou de moto é difícil levar. Eu lembro uma vez que eu levei um cara, o cara era do México, a gente ia fazer um passeio com eles. Tinha um que tava com a camisa do Brasil e uma bandana do Brasil. E aí o cara veio comigo, só que ele falou pra mim, ele tentando conversar comigo em espanhol, abrindo só um pouquinho, abra espanhol, abra um pouquinho. E aí ele falou que era a primeira vez dele andando de moto. Eu falei, mano, tá de boa, pode vir que tu tá com os cria. Vamos nessa. Então, quando o cara subiu na moto, a gente estava subindo na ladeira, fazia uma curva, ele tentava me acompanhar com o corpo. E ele pesava um pouquinho a moto. Aí tentava acompanhar de novo. Aí abria as pernas, isso aqui. Então, as coisas mais engraçadas que a gente tem é esse momento com o turista. Querendo ou não, traz diversão pro nosso trabalho. A gente sabe que nem tudo é alegria, né? Nem tudo é alegria. E eu fiquei sabendo de uma história e... Lógico que a gente tá descontraído. Mas como é cair com um gringo? Fala pra mim. Deu esse mole aí, cara? O cara caiu com um gringo, cara. Como é que foi isso? Agora eu tô curioso. Tava chovendo, a gente tava com o pessoal de Recife. Eram 7, 8 pessoas, assim, mais ou menos. A gente pegou o pessoal lá no Vidigal e eles queriam fazer um passeio na Rocinha. Só que tava de noite, ainda não tava chovendo, a gente começou o passeio. Fomos no Novo Visual, que é um lugar muito bacana lá na Rocinha. Eu quero te fazer uma pergunta em cima disso. Então, o Novo Visual é um lugar muito maneiro. Levamos um pessoal lá, depois a gente foi lá no Laboriô. Apresentamos um pouquinho da Rocinha, não dá pra ver muita coisa porque tava de noite. Mas quando a gente chegou no último ponto, lá em cima do Laboriô, que dá pra ver a lagoa, dá pra ver a praia, dá pra ver o Cristo, o tempo começou a fechar, começou com a chuva. A gente, vamos descer então. Ela falou, vocês deixam a gente em Botafogo? A gente falou, não, a gente deixa vocês lá, sem problema. Estamos descendo, chegamos ali na altura do Jardim Botânico, eu tô vindo. Só que aí eu passei na frente do pessoal no sinal. Eu passei e o pessoal ficou um pouquinho para trás. Aí eu tô vindo, eu encostei assim no meio-fio, olhei para trás. Quando eu vi que o pessoal tá vindo, eu fui sair com a moto. Aí eu tô saindo com a moto, o moleque veio buzinando para me chamar. Aí eu olhei para trás, a garota mexendo no telefone aqui, viu o negócio que eu falei do gringo? Isso, se você tiver na reta, pesa um pouquinho a moto ou não. Sim. Nisso, a minha distração e o fato dela também estar mexendo nesse lado para cá, mesmo na chuva, a moto fez assim. E eu estava saindo ainda do meio-fio. Quando eu olhei para frente, já estava no meio-fio. Foi só um tombinho, não foi nada demais. A garota ficou bem, todo mundo ficou bem. Mas porque ela não corta aquele clima. Tu tá com turista, tu tá fazendo um passeio, tu cair de moto é muito ruim, cara, muito ruim. Fiquei constrangido na Então, moto. a pergunta que eu queria te fazer é assim, você trabalha num ponto turístico de uma das favelas mais procuradas do Rio de Janeiro, que é o Vidigal. E assim, você sabe nomear e numerar quantos pontos turísticos tem e quais são no Vidigal? O Vidigal, sei, com certeza. Quantos pontos turísticos tem hoje? O Vidigal hoje tem o primeiro ponto turístico, que a gente considera como ponto turístico, mas ele não é oficialmente ponto turístico. Então vale ressaltar que quase todos os pontos turísticos que eu vou falar para vocês no Vidigal ainda não são reconhecidos como pontos turísticos, embora o Vidigal em si já seja um local turístico. O primeiro é na chácara, assim que você chega. Vamos supor que a gente está fazendo um passeio agora, né? Vocês estão comigo. Roteiro aí. Estamos num roteiro agora. Vamos viajar agora dentro do Vidigal. Agora, a gente não conhece, não sei nem andar de moto. Então, vocês subiram na moto. O gringo. Como é que o gringo? Subiu na moto, vamos fazer um passeio, vamos nessa, pessoal. Como é que vocês estão? Estamos de boa. Pode ir? Pode. A gente começa, tem uma rua assim, ó, em frente à entrada do Vidigal, a gente vai na chácara. É o primeiro lugar, que é um lugar lindo também. A gente para de frente pro mar, vê a prainha do Vidigal, vê o Sheraton, só que isso muito de perto. Então fica aquela vista top. Atrás tem umas casas show de bola, que muitas das vezes quem aluga são pessoal de fora. Muito gringo aluga as casas ali para ficar um tempo, é Airbnb, esse negócio. O primeiro ponto é esse. Depois a gente vai no beco mais estreito da comunidade, que é o Beco do 14. Lá tem um mirante que está em construção. Mas como assim o beco mais estreito? É o beco mais estreito da comunidade. Eu passo tranquilo. Não, você passa. De moto você passa. É de moto? É de moto. A gente entra dentro do beco com o pessoal, entendeu? E vai subindo. Beco fora? É beco por cima de beco. E vai embora. E chega na metade desse beco, tem um mirante que está em construção, a gente leva o pessoal lá, porque lá é o único ponto que dá para ver o Cristo.
Entendi. E estão fazendo um mirante lá justamente para... um mirante lá justamente porque lá tem uma vista ótima, o espaço é bacana, só que querendo ou não é dentro do beco, tem muita gente que fica com medo, pô, vai se garantir. É mão dupla? Não é mão dupla, né? Como é que faz? Infelizmente é mão dupla. Se descer alguém, tu joga no cantinho, ou então joga numa parte que tiver abrindo mais, ou então a pessoa abre pro canto e tu passa. Entendi. A gente passa. O segundo ponto turístico é esse. O segundo ponto turístico é esse. Depois a gente vai na mansão do David Beckham. Porra, então, eu tava pesquisando exatamente isso aqui, cara. A mansão do David Beckham. Isso é verdade? Isso é verdade. 2014, isso foi há 10 anos atrás. Cara, eu tava pesquisando isso aqui agora. Ele veio no Brasil, ele viu a casa, ele comprou a casa. E ele mesmo visitou a casa umas 3 vezes. Quem vem mais, normalmente, é o filho dele. Mas também não vem tantas vezes, aí fica o caseiro. Mas é muito querendo ou não, não, sobe só um pouquinho. Ó, agora, a gente saiu, foi na chácara, tá aqui no começo. É uma mansão, Fomos no 14, tá aqui, chegou no... É lá, é uma mansão. Chegou no David Beckham, na metade do morro. 3 andares a mansão, descendo, um muro enorme, só que nem sempre a gente vê a mansão. Cara, fica um caseiro lá? Fica um caseiro. A gente fala que é o trabalho mais chato do morro. Dá vontade de dar um mergulho na piscina. Tem hora que a porta tá aberta, a gente para lá. Vamos tirar uma foto. Mas a gente também não... É, comunidade, não respeitar. Então, às vezes a porta tá aberta. Quando a porta tá aberta, a gente encosta ali, né, de enxerido, fala pro pessoal aqui, isso aqui é a mansão. Aí olha assim, dá pra ver o espaço do carro, não. Ela tá numa ruazinha sem saída, que anda uns 100, 200 metros, e aí dá num mirantezinho, e a casa dele é do lado desse mirante. Mas entendeu? Você mesmo, por exemplo, quando ele já esteve lá, o David Beckham, como tu já falou, tu já chegou a ver? Não. Ele foi, já tem muito tempo que então, você já pontuou aqui 3 pontos turísticos. 3 pontos. A chácara, que é bem ali no comecinho, o beco, que sai no mirante que vai... A mansão do David Beckham, que é o terceiro, e o quarto. Aí o quarto seria a igreja, uma capela que tem na Rua Nova, que inclusive é onde eu morava. Eu estava lá no Vidigal, agora eu estou na Rocinha, aí tem poucos meses. Mas é uma das ruas mais novas da comunidade, tem 2 prédios que saiu lá agora, só que a gente leva ali porque é um ponto que a gente fala que dá para ver o mar e a favela. A rua é aqui, ó, a capela, né, a igreja, e aí aqui descendo você vê a comunidade, muita gente tira foto de braços abertos, a foto fica show de bola, que abre assim a favela, e do outro lado tem o mar, entendeu? Dá pra fazer, lindo, show de bola. Depois disso a gente sobe, vai no campo. É o quinto já, né? Aí já é o quinto. Aí já é bom o pessoal que a gente vê que tá falando um pouco mais de futebol. Normalmente tem uns gringos que já vem com camisa de time. Às vezes com a camisa da Alemanha, com a camisa do Brasil. Aí a gente já começa a falar de futebol. Já leva pra lá. Teve uma vez um pessoal do México que queria jogar bola com a gente. O mexicano contra o mototáxi. E aí? Eles não quiseram, porque a gente... falou, não, então vamos fazer o seguinte. Queria apostar. Brasil, México. No mínimo, brasileiro. A gente queria apostar. A gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos jogar então, vamos ali contra, o campo tá aberto, mas se vocês ganhar, vocês não pagam o passeio. A gente vai finalizar o passeio, vai lá em cima com vocês, tudo fechado, vai sair de graça. Vai sair de graça o passeio à vontade, depois a gente busca. Mas se a gente ganhar, vocês pagam o nosso passeio, paga o nosso almoço lá e deixa um gorjetinho. Porque querendo ou não, no badalagem a gente só deixa o pessoal... Agora que abre um parênteses aqui. Recebe dólar e euro? Às vezes. É mesmo? Já teve algumas vezes. Teve uma vez que eu peguei $20. A primeira vez que eu fiz um passeio com o pessoal dos Estados Unidos, que eram professores, tá entendendo? Professores em formação. Um deles já estava até começando a dar algumas palestras sobre pedagogia, essas coisas. Fizeram um passeio com a gente conversando, arranhando inglês. Tá Quando fez o intercâmbio, deu se virando. Aí eles perguntaram quanto deu, a gente resolveu falar em dólar. Não, o passeio ficou quanto? A gente falou $20. Porque para eles é R$100. Você transferir, né, na moeda, fazer o câmbio. E aí o cara deu $20 para cada. Ele tinha dólar ali na hora, a gente pegou o dólar. Já fomos ali no Sheraton trocamos, fizemos o câmbio. Troca ali perto mesmo. Troca pertinho. Aí que maravilha. Trabalha ali, já troca, recebe troca ali o dinheiro. Querendo ou não, é um trabalho que eu vou falar para vocês que tira muita gente da visão do crime, da visão de que mas vamos entender assim, eu não tenho preconceito nenhum com mototaxista, trabalhei muito pouco, foi raso, eu trabalhei de mototaxista assim, aqui na comunidade, eu fui, mas muito pouco, só trabalhei um mês, foi muito. E assim, só que você está falando de uma comunidade
onde o turismo é a força. Sim. Agora, quando você pega uma comunidade onde não tem turismo, é mais difícil. E aí muito mais as difícil. pessoas acabam, infelizmente, tendo que buscar um outro caminho. Tem muitas pessoas que trabalham corretamente no mototáxi, acorda de manhã cedo, faz aquilo ali de profissão. Agora, nós sabemos que numa comunidade que o turismo não é o principal objetivo, não tem como ter essa mesma realidade. Diferente. Querendo ou não, o mototáxi, em outras comunidades que não tem o turismo como esse ponto forte, né, a visitação de outras pessoas, ele acaba sendo um emprego que vira quase que uma sobrevivência. Certo. Tá entendendo? Se você botar um mototáxi, por exemplo, numa comunidade como a que a gente está agora, a Chácara do Céu. Correto. Tá entendendo? Aqui o mototáxi, irmão, ele vai tirar suando uns R$85, R$90, R$100, tá entendendo? E se o dia for muito fraco, se tiver meio chuvoso? Então é uma profissão que exige muito de você. É uma profissão que você ganha por quanto mais tempo você fica, tá entendendo? Pô, por isso que eu falei pra vocês. Né? Valoriza, porque o mototáxi arrisca a vida, sobe e desce, entendeu? É um risco, tá na chuva, tá na chuva aí. Sim. E assim, a galera do mototáxi aí, ó, que trabalha, Verdade. Um abraço aí pra todo mundo. Recentemente a gente fez um protesto lá, inclusive. Por conta de mototáxi? Por conta de... O que acontece? Esse protesto teve na Niemeyer. Saiu nas redes sociais. Confusão danada, né? Deu, mas o que acontece? O protesto aconteceu porque recentemente mudou o comandante da UPP. Então, quando mudou o comandante da UPP, o novo comandante chegou e ele queria fazer a diferença. Ele queria mostrar o serviço dele. Certo. E todo comandante, quando entra na UPP, a gente sabe que eles querem mostrar o trabalho deles. Sim. E aí ele começou tomando algumas atitudes e tudo mais. Só que uma das atitudes que ele tomou foi de querer que todos os passageiros que subissem na moto usassem capacete. O que, cá entre nós, é uma medida ótima. Sim. Que não é segurança. Só que ele decretou essa ordem. Na verdade, é o certo. Só que ele decretou essa ordem um dia, por exemplo, 9 horas da manhã, e deu meio-dia, a gente estava vendo já alguns policiais na rua multando as pessoas, multando os mototáxis. A multa nunca chega na hora. O motoqueiro sabe disso. Certo. O dia passou, o pessoal foi vendo a multa chegando. E a gente começou a reclamar, pô, calma aí, o cara falou pra gente botar. Sendo que ele já saiu multando, porque nem todo passageiro vai querer usar capacete. A maioria dos passageiros que a gente subia com a gente, que já era morador, que já passou por isso, a gente falava, pô, mas eu já peguei piolho numa dessa. O antigo comandante fez isso, eu peguei piolho, não quero usar não. E aí a ordem até então era, ó, se ele não quiser usar, a gente vai mesmo assim, ou então a gente não leva. E aí quando começou a dar muito atrito, porque chegou multa, e eles estavam impedindo, estavam forçando, a gente falou, pô, quer saber? Não tá dando jeito. A gente precisa falar com ele, mas ele também não está abrindo brecha para conversar. A gente falou e protestou. Antes de falar do protesto, vale ressaltar aqui, rapidamente pensando, correto. Vamos supor que eu sou o novo comandante. Né? Cheguei aqui. Se eu proponho uma conversa e falo, olha só, vamos tomar essa medida X, a partir de agora todos os passageiros a gente tentar botar capacete, mas vamos fazer da seguinte forma. A gente tem um mês para resolver isso aí. Vamos entrar em parceria com a Associação dos Moradores. Vamos fazer uma ação, reeducar todo mundo, né? Reeducar as pessoas. Vamos abrir esse incentivo para os moradores. Vamos ver o que o morador acha. Com certeza a maioria vai querer, tá entendendo? Os que não quer, por que não quer? Vamos tentar fazer isso aos poucos. Vamos falar com os mototáxis. Chegar no denominador comum, né? Quantos de vocês têm? Quantos não têm? Quantos querem? Quantos não querem? Ó, já deu um mês, não quer? Esses aqui podem multar. Se é feito dessa forma, é muito mais fácil de trabalhar. Querendo ou não, qualquer mudança dentro da comunidade, a gente alcança primeiro no debate. Mas assim, primeiro na conversa. Correto. Mas você acha também que não teria uma outra maneira também de protestar? Teria, mas a nossa maneira principal, como sendo mototaxista, de protestar, seria paralisando o nosso serviço. Para ele ver que a gente estava insatisfeito da forma que estava sendo feitas as coisas. Mas acho que aí o prejuízo seria só para a comunidade, né? Aí, a princípio, a gente ia fazer só na comunidade. Só que aí ia ser um prejuízo só nosso. Até então, ele podia fazer o quê? Pegar o carro dele, se ele já estivesse fora, o comandante, era só ele ficar fora. E a gente ia ficar lá protestando, ninguém ia ver, ninguém ia falar nada. É um motorista que parou, de repente saía num jornal aqui ali. Mas a gente pensou o quê? Pô, a gente tem a Niemeyer aqui na nossa frente. A Niemeyer é uma das vias principais. Sim, por que eu fiz mas por que eu te fiz essa pergunta? Eu acho que vocês vão me entender perfeitamente. Cara, eu acho que quando a gente mexe também no patrimônio público, a gente também tem que entender que mexe no nosso bolso.
E isso depois vê um retorno muito grande. Mas infelizmente hoje, no nosso país, se a gente não chamar atenção de alguma forma, a gente não é visto. Isso aí é uma realidade. Assim, eu sou totalmente contra o vandalismo. Eu não Exatamente, acho legal isso aí que eu tô vandalismo. falando. Mas o que ele está falando? Se eles fazem a paralisação do mototáxi, ninguém pode pegar moto. Nenhuma moto circula hoje. Eles vão afetar o trabalho deles e a comunidade, os moradores. Mas olha o que ia impactar. Não, sim. Não, e já ia surtir um grande efeito a gente já ia surtir um grande efeito. Mas a gente queria um efeito o mais rápido possível. Né? Então, para fazer um negócio rápido e que também, querendo ou não afete muito o nosso bolso, estamos aqui parados já não sei quanto tempo. Correto. Está paralisado. A gente parou ali em questão de meia hora, o trânsito já estava indo em Copacabana. Aí, qualquer rua do Rio de Janeiro, se você interditar, o fluxo está indo. Fecha o sinal, já atrapalha um pouco. Aí abre o fluxo. Se tu interditar por 10 minutos, 20 minutos, qualquer via do Rio de Janeiro. Eu trabalhei por muito tempo na rua de moto, eu sei que é. A gente sabe. Dá um nó, dependendo do horário. E foi esse nó que fez o comandante vir conversar com a gente de maneira muito rápida. Por quê? A notícia chegou na delegacia do Leblon. Os caras subiram, eles vieram para conversar com a gente. Olha só, o que está acontecendo? A gente falou, está acontecendo isso e isso. Ele falou, não tem como vocês liberarem. A gente falou, tem sim, tem como. Mas a gente precisa sentar para conversar com o comandante. A gente vai trazer os nossos responsáveis do mototáxi, que já estavam lá presentes. E se ele vier, a gente libera. Foi questão de 10 minutos assim. 10 minutos, já conseguiram falar com ele, isso e aquilo, pá. O pessoal da delegacia também arrumou um jeito de entrar em contato com ele e liberou. A gente foi lá e conversou com ele. Hoje em dia existe uma conversa melhor com a polícia, com a UPP. E já existem coisas sendo trabalhadas. Por quê? Porque depois desse dia foi quando começou a ter mais debate. Abriu uma abertura. Querendo ou não, algumas coisas, às vezes, precisa ter um impacto forte no início, para depois a gente começar a trabalhar da forma que deveria ser. Porque, infelizmente, a gente já não vive a nossa vida, querendo ou não, da forma que deveria ser. Claro. A gente vive de forma muito precária algumas coisas. Então, às vezes, você tem que agir também de forma contrária para obter um resultado positivo. Certo. Assim, vamos encerrar um pouquinho essa conversa aqui, falando bastante do seu trabalho, eu acho interessante. Como é que está a tua saúde? Como é que você se sente? Como que você cuida da tua saúde? Se tu relaxa nas besteiras, tu malha? Não, eu não gosto muito de relaxar na besteira, não. Tu tem uma alimentação saudável, então? Também não é 100% saudável. Não sou 100% educado em relação à alimentação. Da forma que deveria ser. Mas eu tô procurando, eu estava muito tempo parado. Estou procurando voltar agora com o exercício. Graças a Deus, desde pequeno, minha mãe sempre me influenciou muito para o esporte. Eu lembro quando eu fiz 6 anos de idade, que eu ia entrar no Roda Viva, que é uma ONG que tem aqui na comunidade. Minha mãe virou e falou, você quer fazer futebol ou você quer fazer capoeira? Que é o que tinha lá. Certo. Eu falei, mãe, quero fazer capoeira. Aí depois da capoeira eu falei, mãe, quero fazer futebol. Então, querendo ou não, eu sempre tive esse incentivo e até hoje eu tento manter isso comigo. A gente falou sobre futebol, eu tenho jogado no futebol, jogo futebol sábado na Rocinha. São coisas que eu procuro fazer para me manter em dia. Principalmente sobre a questão do coração. Porque a gente já tem alguns reincidentes na nossa família de pessoas que têm problema com o coração. Verdade. Então acende esse alerta. A minha mãe, né? Minha mãe mesmo faleceu por conta do coração. Sim. Bacana. Então, assim, o esporte, ele faz parte da tua vida também, você tem isso. Assim, academia, Juan pra malhar. Academia, ainda não. Tô querendo entrar na academia, vou ver se eu entro nesse mês agora, de setembro, eu tô me programando para isso. Mas ainda não tô. Porque assim, eu vou usar o exemplo, eu como exemplo. Eu gosto de correr, eu gosto de jogar bola. E assim, mas quando falam pra mim... maratona, recentemente, eu vi que tu fez. Na verdade, não é maratona, né? O homem até maratona tá fazendo. Mas quando entra academia, musculação, eu falo, eu não nasci pra isso, cara. É difícil o estímulo, né? Não tem uma motivação, sabe? Eu gosto também de correr, sou mais igual uma academia. Eu vejo, cara, eu tenho amigos, cara. Eu tenho o Eric, eu tenho o Leandro. Os caras são motivados, os caras malham, os caras acordam de manhã. O Adriano, os caras malham. Eu olho pra mim, eu falo, eu não nasci pra malhar, pra pegar peso. Então, assim, eu não sou infeliz com o meu corpo. Eu acho que, assim, Deus dá o corpo de cada um se sente bem. Lógico, tem pessoas que, infelizmente, por conta de saúde, por conta de estética, acaba entrando
para academia, mas eu tenho um receio, de repente você tem o mesmo receio que eu, de começar a malhar e ficar meio fanático, e ficar meio, tem que malhar todo dia. Isso mexe com a mente. Mexe com a mente. Eu não tenho muito esse medo, porque eu me considero uma pessoa muito consciente para algumas coisas. Por exemplo, se você parar para reparar, tem muita coisa que a gente faz no automático na nossa vida. Escovar o dente, amarrar o cadarço. Então, há muito tempo atrás, eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo nosso em comum, Luiz, inclusive um salve pro Luiz, o apelido dele é Lerdinho. Fala, Luiz. E as primeiras conversas que eu tive sobre estar consciente do que você faz, do que você pensa, das escolhas que você toma, foi com esse cara, que é um amigo nosso já de muito tempo, me conhece desde que eu era pequeno. Então, desde essa época, uns 5 anos atrás até hoje, eu guardo isso comigo. De ter consciência sobre aquilo que me afeta, sobre aquilo que me influencia. Eu estou sendo influenciado pelo que agora? Eu tomei essa decisão por influência de quê? Às vezes é bom a gente se observar e se autoanalisar por isso. Tá entendendo? Então, eu acredito que se eu entrasse para a academia e por algum acaso eu começasse a ficar de fanático ou percebesse um certo impulso, seria algo que eu perceberia e talvez tentaria parar, como eu já fiz com outras coisas, como o Instagram, por exemplo. Certo. Nós três aqui, a gente mexe com o Instagram, a gente até trabalha com o Instagram, e vocês também sabem que o Instagram é um risco. Tu consegue ter um controle da rede social? Eu tento manter sempre o controle. Eu tenho um bem-estar digital. Todo celular ele tem isso, nas configurações você acha lá o bem-estar digital, que ele diz quantas horas você está mexendo, e ele diz quantas horas você mexe em cada aplicativo. Eu lembro que eu fiz isso, já tem uns 2 anos, eu parei para olhar e falei, pô, tô mexendo tantas horas no celular, dessas horas são tantas no Instagram. Falei, vou diminuir, eu quero mexer tantos minutos por dia, então no máximo 1h30, isso, aquilo. Assim você vai se educando. Sabe por quê? O que acontece hoje com essas redes, TikTok, o Instagram, eles meio que te impulsionam. Os vídeos, você pega um vídeo, você assiste um vídeo, quando você passa aquele vídeo, parece que libera uma sensação de prazer. Você fica o tempo todo ali. Você fica o tempo todo. Então, tem pessoas que passam o dia, cara, no celular. E assim, é perigoso. Tem crianças que passam, só sossega, só se acalma. E muitas das vezes. É muito perigoso. É perigoso porque muitas das vezes os pais erram. Um exemplo, você está com seus amigos numa festa, conversando, fazendo alguma coisa, e aí a criança está agitada, a criança está querendo atenção, aí o que você faz? Você pega o celular, bota um vídeo e toma. Entendeu? É assim. Hoje, totalmente, a juventude, as crianças é ligada muito ao celular, que a gente está na era da tecnologia. O século que a gente vive é isso. Mas assim, se a gente pudesse se libertar, igual o Juan está falando, um pouquinho, ainda que a gente trabalha com isso, a gente é voltado totalmente, hoje o mundo está voltado para a internet, você quer pagar uma conta, você vai no aplicativo de celular. Antes você saía de casa. Exatamente. Mas hoje tu tem tudo aqui, ó. Tecnologia. Mas, principalmente as redes sociais, eu acho interessante a gente acender esse alerta, porque o Reels, por exemplo, o Reels é um negócio que você vê algo que te interessa ali rápido, em questão de segundos, você passa para outro vídeo. No começo, você não vai ter só aquilo que te interessa. Mas o Instagram, ele tem um algoritmo de leitura sobre as coisas que você mais visita. Quando você para um pouquinho, ele conta quantos segundos você ficou. Ele entende que você gostou daquilo ali. Porque ele cronometra. Não é que ele está lendo na nossa mente, ele está cronometrando o nosso tempo. Aquilo que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. Quando eu falei de semente... Dizem que o telefone... Olha isso aqui, interessante. O telefone analisa o seu tempo. Você falou um negócio o algoritmo do telefone, ele é um tempo. Você abre um vídeo, naturalmente começa ali a contagem. Quantos segundos ele fica nesse vídeo? Quantas pesquisas ele vai fazer depois desse vídeo que tem uma relação direta ou indireta com isso? E aí ele começa a te mandar o que você quer. Explica aqui, tu falou algo interessante. O que a gente tem de mais importante é o nosso tempo. É o nosso tempo. Se você parar para observar, hoje em dia, aquilo que mais se comercializa é o tempo. Mas o tempo você consegue comprar? Não compra o tempo. Não tem como. O tempo você cuida. O tempo é igual saúde. Tem como administrar o tempo. Você cuida. O ser humano ele habita em 3 campos. O ser humano, você Diogo, você está em três campos agora. Que é o psicológico, que é o físico e o espiritual. Certo. Todos eles atravessam o tempo. Então, de certa forma, querendo ou não, o seu tempo é quase que um agente direto à sua saúde. Se você dedica o seu tempo 100% a uma coisa só, tudo em excesso vai começar a te fazer mal. Então, o seu psicológico fica mal.
o seu corpo reflete o seu psicológico. Então o seu corpo começa a ficar mal. Naturalmente, o seu espiritual começa a desandar. Por quê? O ser humano habita em 3 campos que refletem diretamente em tudo que ele faz. E é por isso que o rios é tão prejudicial. Porque você vê alguma coisa que você gosta e você passa e tem outra coisa que você gosta. Só que é muito rápido. Então, por ser rápido, você começa a querer cada vez mais. E cada vez mais isso acelera o seu metabolismo. Até uma hora que você parar para ver um filme que outrora seria interessante e não conseguir mais. Meu Deus, que porque aula, o seu tempo de gostar de alguma coisa foi reduzido. Top. Agora, o seu tempo de interesse é de segundos, é de minutos. E aí entra uma questão... É por isso que a gente enjoa rápido das coisas. É por isso que a gente enjoa rápido. E aí entra a questão, e o amor onde é que fica? Daqui quanto tempo o amor vai começar a ser tão rápido quanto um acesso na internet? Um sentimento... Falando em amor? Estamos falando em amor? Vamos ouvir uma palhinha? Falar de amor? É. Tem alguma coisa aí que você... Alguma letra aí? Já escreveu para alguém? É dedicado a alguém? Eu já escrevi letras. Antes dele cantar, eu queria fazer uma pergunta. Como é que tá o coração? Agora tá bem, tá confortável. Tá confortável. Tô amando, Tá tô casado, tô tranquilo. O homem tá amando. Tá amando. Bom demais amar. Tá namorando. Tô namorando. E quem é a digníssima? É Eduarda. Minha mulher, inclusive, um beijo pra minha mulher. Tá ligado? Salve Ela aí, tá valeu, assistindo Eduarda. a gente também. Sai, Eduardo. Trabalhadora, entendeu? Veio lá do Ceará pra me conhecer aqui. Que isso? Então, Que moral é foi essa? especial. Vocês começaram a se falar na internet? Não, ela veio lá do Ceará. Ela morava no Ceará e Sim. veio morar aqui. Você tinha seguido aqui, não foi Eu um amor conheci pela ela internet? aqui. Isso, eu trabalhava com táxi, cara. Você trabalhava... Eu era despachante de táxi. Aí ela passou... Ela trabalhava no shopping, eu trabalhava em frente ao shopping, né? Ali, eu era prancheta eu era ali, né? pranchetinha. Qual shopping, mano? Você Shopping da Gávea. Shopping da Gávea. E todo dia ela passava. Eu sou um cara que eu sou muito observador. Uhum. Tá entendendo? Então eu fiquei, juro pra vocês, eu fiquei um mês Observando ela passar. só olhando. Só olhando, ela passava, me olhava, eu falava, pô, essa garota, acho que ela tá querendo um assunto comigo, acho que eu posso conversar. Mas eu nunca falava, eu ficava analisando, Eduardo. Até que um dia, depois desse tempo todo, eu cheguei e falei, e aí, tal, meu nome é Juan, te vejo aqui direto, pô, será que tem como a gente trocar uma ideia, conversar? Ela Com essas palavras? Foi com essas palavras, ela comprou meu Você é quarto. tímido assim mesmo? Para algumas coisas sim, para outras não. Eu sou artista. Se eu parar com o na público, verdade, ele tudo já bem. tinha Se eu parar com analisado, alguém, né? Ele sabia que ele não podia... Eu Ele gosto de não, analisar. ele não ia errar, ele estava tudo pronto. Eu gosto de agir com certeza. Tá certo, Tá entendendo? Eu gosto de analisar as coisas, porque querendo ou não, é muito ruim de chegar numa pessoa e dar sem medo, né? Bater na porta Mas como fechada. diz, é né? muito Tu vai ruim. buscando sim, porque o nome tem que andar com ele debaixo do braço. Exatamente. E aí, Eduardo tomou conta e o homem agora tá... Tô casado, tô Aí. bem, graças a E Deus. qual é o teu futuro assim? Você pretende ser pai? Pretende... Eu penso muito em família. Eu né? acredito muito na família. É, né? Entendeu? Porque Bacana. a partir do momento que você nasce, a sua família, ela e sua mãe, Correto. seu pai, seus irmãos, seus tios que estão mais próximos, esses são seus familiares. Querendo ou não, as outras pessoas da sua família, acaba que eles são parentes, mas eles não têm, às vezes, a mesma influência, a mesma importância. A mesma Tá entendendo? intimidade, A né? mesma Dia a dia. intimidade. Tá entendendo? Quando você casa e você começa a morar com aquela pessoa, você começa a viver com aquela pessoa passa a ser sua família. Quando Correto. você tem filho, seus filhos começam a ser sua família. Então eu acredito muito no poder da família, no poder Claro. de cura, tá entendendo? No poder de abrigo, de dar segurança, tá entendendo? E muitas das vezes a família não precisa você já ter um filho, só de você já ter alguém que está do seu lado, Certo. que te dá um apoio, que te acompanha, que te repreende quando é necessário, já é para mim uma definição de A gente família. acredita, né? Eu acho que isso aqui são é princípios, unânime né? aqui também. É Os nosso. princípios que a gente compartilha, é isso da família. Exatamente. E assim, então o coração está em paz, a mente Em paz. consegue funcionar bem. Consegue porque, como eu falei, um influencia no outro, né? verdade. Então, não tem jeito, tô tranquilo, trabalho mais As engrenagens estão tranquilo. tudo em dia, Você certinho, sente mole. bem, né? Quando você tem alguém do seu lado te dando um certo apoio, Verdade, caminhando ao verdade. seu lado, você se Não, sente de bem. fato, tem uma diferença muito grande mesmo. Principalmente quando você tem aquele braço do teu lado, né? Aquele Isso, apoio, digamos, aquela base. Isso é muito top, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. E, Juan, vou te falar uma coisa.
Tô muito feliz, cara. Muito feliz. Tu sabe que eu também te vi muito criança, Foi. né? Aqui a gente vai ter família, né? Eu saí do hospital no meu colo. E eu tô muito feliz, Na época cara. eu Muito trabalhava. feliz mesmo pela maturidade. Eu não fui nem trabalhar. Nasceu meu sobrinho, meu primeiro sobrinho nasceu. Não fui nem trabalhar, fui buscar. Quando minha irmã teve alta, eu fui buscar assim, no meu colo. O cara tá maior que eu, falando bem. Diga-se de passagem, cara. Um pouco mais mesmo. Agora, algo bem importante também, a gente precisa saber. Porque assim, você é músico. Ninguém vai arrancar isso de você, é o teu talento, você já escreveu diversas letras. E qual é o teu próximo passo, assim, hoje, o que você pensa? Você vai explorar mais a tua rede social? Porque você falou no início da conversa que você começou agora a lançar aquilo que você tem há muito tempo. Eu acredito que você tem música de 10 anos atrás escrita esperando o momento certo. É assim, você tem trabalhado com o tempo ao seu favor, no caso. E assim, qual é o teu próximo passo? O que a gente pode esperar do Juan daqui uns dias? O que os teus seguidores, os seguidores que estão aqui acompanhando a nossa conversa, o que a gente pode esperar? Em que momento a gente vai ver o Juan? O que o Juan vai aprontar? Para ser sincero, uma coisa que eu acho muito importante as pessoas esperarem de mim cada vez mais é eu mesmo. O que você mais pode esperar de mim, o que eu acho mais bacana que você espere de uma pessoa é que ela seja ela mesma. E quanto artista isso é muito importante. Porque, querendo ou não, muitas pessoas na arte, às vezes, se identificam como um personagem. Não, eu sou artista tal, mas eu tenho eu aqui. Eu nunca tive muito esse negócio de eu sou artista aqui, mas eu sou uma. Para mim é uma coisa só, sou eu. Você não tem duas personalidades. Não tenho. O artista é o mesmo que sonador, mototáxi, trabalhador. Então o que você pode esperar de mim, não só nas minhas músicas, mas na minha rede social, é cada vez eu me mostrando mais, sendo mais eu, aparecendo, mostrando o meu trabalho. Mas olhando assim, pelo lado profissional mesmo, você tem alguma coisa que você vai lançar agora, você já lançou e tu vai trabalhar essa música, você tem alguma coisa assim que você fala, gente, olha, eu vou lançar, eu já lancei, eu vou trabalhar em cima dessa música. Não, eu tenho um projeto de funk, como eu conversei com vocês um pouco antes, que eu vou lançar agora, que vem com 4 faixas. Depois disso eu quero lançar um projeto de trap. E agora, atualmente, eu estou trabalhando numa música que eu estou fazendo, falando um pouco mais da minha vivência, citando até alguns nomes, falando sobre saudade. E é uma música um pouco mais sentimental. Correto. O nome dessa música é Por Causa do Crime. E por que por causa do crime? Eu falo sobre as coisas que o crime influenciou na minha vida, mesmo eu nunca tendo me envolvido. Porque, querendo ou não, por morar na comunidade, diretamente a gente é assediado pelo crime, a gente é tocado pelo crime e a gente vê diretamente isso influenciando não só nós, mas as pessoas à nossa volta, a nossa família. E nessa música eu falo sobre algumas pessoas que eu vi há muito tempo, que hoje em dia também ainda estão comigo. Eu falo sobre vivências da infância e falo sobre coisas que poderiam ser diferentes, muitas das vezes, até para pessoas que eu já conheci, se o crime não tivesse chegado ali antes. Tá entendendo? Correto. Sim, é uma música que eu falo sobre saudade também. Entendeu? Uma música que é o que eu estou trabalhando no momento, é o meu foco no momento, é essa música. Você tem um objetivo? Você consegue dar um objetivo? Olha, eu pretendo chegar, não sei, número de seguidores, ou sei lá, se eu cantar em tal lugar, eu já estou realizado. Ou você tem muito deixar as coisas acontecer, tipo, eu prefiro ser. O que você quer alcançar? Então, mas assim, a pergunta que talvez vai caber certo é: aonde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar numa posição, sendo mais direto, numa posição de positiva influência para as comunidades. Não só para influenciar, né? Mas de maneira positiva. Claro. Muitas das vezes não influenciar diretamente como o meu rosto, mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é um dia abrir um festival, um festival de rap, de música, e um festival que chame pessoas de várias comunidades. Por exemplo, qual é a comunidade que tem o maior espaço que dê para reunir fazer pessoas? Uma conferência, né? Você não acha rapaziada. Te cortando rapidinho, você não acha que a geografia do Rio de Janeiro, junto das comunidades que são distantes, beleza, a gente conseguiria resolver isso porque a gente tem metrô, tem como chegar aos locais.
Só que você não acha que o problema da facção iria atrapalhar um pouco? Esse é o objetivo Eu acho que principal. atrapalha. O Eu acho que objetivo atrapalha. principal do festival é esse. É lidar Unir. com essa E assim, questão da muitas Unir, facção. pessoas- na verdade, é unir todo A gente objetivo do falar festival para um carioca a respeito de facção, a gente. ele vai entender perfeitamente Exatamente. que vai ter região que ele não pode entrar por conta de facção. Agora, assim, se a gente falar com um público que não mora aqui, não é do Rio de Janeiro, Não não tem tem a vivência. mesma vivência, de repente ele não vai entender por que o fulano da facção A não vai poder atravessar para curtir um festival na facção B. Né? Assim, Eu acho isso a maior bobeira, mas. não, a influência Infelizmente. acaba influenciando, Influencia, acaba muito, atrapalhando. influencia muito, E assim, muito, como muito. que você conseguiria quebrar um pouco isso? Você teria um projeto, ou você teria um centro, sairia da comunidade, ou você usaria a comunidade como porta principal? Eu acho que a comunidade tem que ser o palco sempre. Eu acredito na mesma coisa que o Bob Marley acreditava. O Bob Marley ele acreditava que ele conseguia literalmente curar o racismo, o preconceito, Sim. injetando música nas pessoas, injetando amor. E eu tenho a mesma fé para algumas coisas, tá entendendo? Sim, Eu acredito que a música Não, a música é muito forte. pode ser transformadora em diversos níveis que a gente até hoje às vezes nem descobriu, por exemplo. A música Então é o objetivo forte. do festival, que é um festival que eu tenho como sonho para o futuro, seria um objetivo de vida, seria esse, poder reunir diversas pessoas de qualquer facção que seja, de qualquer região que seja, e não só ser só um festival de música, mas o objetivo central era ser um festival que reunisse todas essas pessoas e desse inauguração a uma ONG, um projeto, alguma coisa que pudesse tocar em qualquer comunidade Correto. e abrir novas portas, novas oportunidades. Por exemplo, acredito muito também na formação de professores, Sim, sim. porque a minha mãe é professora, então eu tenho muito desejo de influenciar novos professores, novos educadores, novos pedagogos, novos psicólogos, entendendo? Novos transformadores, entendendo? E o objetivo do meu festival, que eu penso para o futuro, seria abrir ala para um projeto que cabesse nisso. Claro, Porque fazer algo, o festival é algo que dura um dia, mas assim, tem que ter um legado. No caso, o festival abriria uma porta para um projeto e projeto que seria o legado. Mesmo que não seja o meu legado, porque eu não importo muito com... Esse tipo de coisa eu não importo muito com a minha imagem, não me interessa. Mas agora, se você tiver algo pelo que lutar, mesmo que você não seja reconhecido pelaquilo, eu acho que já vale a pena. Porque entra a questão do amor, né? Às vezes o amor, se você parar para pensar, o amor não é só o sentimento, o amor é sacrifício. Eu aprendi dessa forma. Sim, sim. Amor é sacrifício. Se você olhar os maiores feitos de amor, eles giram em torno do sacrifício. Sim. E o sacrifício, você não pode fazer esperando nenhum tipo de reconhecimento. Não mesmo. Entendendo? Não mesmo. Então, o objetivo de você abrir um projeto que toque todas as comunidades não é você ser reconhecido. Esse é o sacrifício. É você fazer e esperar que aquilo dê frutos por si só. Claro. Que o reconhecimento venha por si só. Algo que é grande por si só, sem precisar de outra pessoa por trás. Cara, eu acho que isso é muito fácil de se entender. Sim. Eu acho que nós, como seres humanos, que dificultamos. Eu acho, sinceramente. Eu acho que a gente dificulta. Mas, cara, eu acredito. Eu acredito muito nisso que você falou. Eu acredito demais no amor. E eu não vou deixar de acreditar. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui que eu acho que é de suma importância. Já estamos em setembro e ele é considerado como setembro amarelo, né? Sim. E quando a gente fala de setembro amarelo, ela frisa muito na depressão. O que você acha dessa doença? Você já teve depressão? Você já passou? Eu já vi a depressão atingir pessoas próximas a mim. Mas eu nunca fui diagnosticado. É uma doença que se diagnostica. Sim. Nunca fui diagnosticado e também nunca me senti, por exemplo, à beira de uma depressão. Tá entendendo? Mas é com certeza o tipo de coisa que a gente tem que levar muito mais a sério do que o que a gente leva. Porque a depressão é uma coisa que te abraça sem você perceber. Tá entendendo? Uhum. Se você vem de onde a gente veio,
querendo ou não, você fica muito mais suscetível a pensar que, poxa, eu não vou chegar a lugar nenhum, Correto. eu não vou conseguir realizar isso aqui na minha vida, poxa, eu não tenho aquilo que eu queria ter. E muitas das vezes começa dessa forma. A frustração, a decepção, é isso que abre portas. Então, às vezes, como curar, né? Vamos falar sobre a cura, sobre o tratamento. A música é um tratamento? A música com certeza é um tratamento. A música é um dos tratamentos mais lindos que você tem para qualquer sentimento, né, que você tenha que esteja te fazendo mal. Tá entendendo? Mas às vezes as coisas simples também são o que ajuda, o que salva. Como, por exemplo, um abraço, um oi, uma conversa. Não precisa ser um abraço, mas tão natural quanto o Chorão dizia. Sim. Uma notícia boa, tá entendendo? Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Tá entendendo? O Chorão já falou da música, isso. É tão natural. Top demais. Tão natural É verdade. quanto o Chorão dizia. O Tão resto cita isso na natural. música. Você citou aqui um agora, você citou Chorão, você citou Bob Marley. Isso me acendeu uma pergunta. Qual é só a tua referência, assim, que você fala assim, cara, eu me espelho muito nesse cara, eu acho esse cara top. Quem é a sua maior referência? Na vida ou na música? Responde os dois lados. Dos dois lados. Primeiro pra vida e depois pra música. Pra vida, em primeiro lugar, são as duas mulheres que me criaram. O Emicida tem uma frase muito forte que Eu amo Emicida. Fui criado por duas mulheres, o que me fez um homem. Porra. Pra mim, isso Conheço. diz muito sobre a minha vivência, tá entendendo? Então, a minha principal referência pra vida é a minha avó e a minha mãe. Porque são duas mulheres que nunca desistiram de lutar e nunca deixaram faltar nada pra nós. Você sabe muito bem disso, é meu tio, sabe muito bem que são mulheres que são exemplo não só de persistência, mas exemplo de disciplina, exemplo de que a vida não é só a gente achar que vai dar errado, não é só a martelada que a gente toma na cabeça. Minha mãe, por exemplo, é um exemplo para mim de que eu posso me erguer. A minha positividade, a minha perseverança em que tudo pode mudar e que tudo pode dar certo, vem de observar para essas mulheres, observar para a luta delas e ver que nem sempre a luta persiste e nem sempre o mal vence. Correto. Tá entendendo? Então sua mãe e sua avó... Minha mãe e minha avó são meus maiores exemplos. Em segundo lugar, meus tios, né, que meus tios foram meus pais. Correto. Se parar para observar, eu não tive um pai presente, querendo ou não, meu pai sempre foi muito ausente, deixou muitas falhas. Então, os exemplos de homem que eu tinha, querendo ou não, era meu tio que estava comigo, Correto. era ele, era o Thiago, tá entendendo? De ver, pô, meu tio anda de bicicleta, quero andar de bicicleta. O que foi a primeira coisa que eu quis ter depois de grande? Uma moto. Salve, rapaziada! Você que chegou até aqui, eu venho lhe informar que, infelizmente, tivemos um problema técnico e perdemos o final do nosso vídeo, beleza? Mas não fica triste, não. Os próximos estarão completos aqui no nosso canal do YouTube. E você que está curtindo, comentando, compartilhando, eu te agradeço. Continue, manda para o seu pai, manda para o seu vizinho, manda para o seu amigo de trabalho. Pra cima, vamos lá, Anonimatos, tamo junto. Valeu!